E aí, oitavo ano, começando agora mais uma aula, professor Jairo. Como vocês estão? Tudo bem? Beleza? Nessa aula nós vamos ter dois momentos, é a nossa aula de filosofia. E o nosso primeiro momento nós vamos trazer a correção das atividades da última agenda e logo em seguida nós vamos dar entrada ao nosso assunto. Nós estamos trabalhando um pouco sobre a filosofia que é apresentada por Spinoza, onde ele traz vários conceitos importantes acerca do conatus e, com certeza, nós vamos trazer aqui algumas definições importantes. Espero que você esteja entendendo sobre o assunto e nós vamos agora ao nosso conteúdo. Bem, antes de entrarmos propriamente na correção da atividade, eu quero trazer uma discussão importante que é acerca da teoria de Spinoza e deixar para vocês um trecho do nosso texto sobre esse assunto, em que ele diz o seguinte: em sua teoria, Spinoza fala sobre a virtude. Então, começamos a nossa aula falando um pouco sobre virtude, o homem virtuoso, a mulher virtuosa. Então, ele traz essa definição dizendo o seguinte: ele afirma que o homem virtuoso é aquele que escolhe sempre as coisas úteis e boas para a vida. Então, nós estamos falando acerca da ideia que ele traz, que Spinoza traz, sobre as paixões, sobre a liberdade, em um homem ser totalmente livre. Então, ele compreende, ele traz a ideia de que nós só seremos livres se nós estivermos associados a essa boa ação, né? As boas coisas da vida e deixando as coisas más de lado. Então, Bento Spinoza, que é um filósofo moderno, ele vai trazer justamente todas essas questões e, além disso, ele traz lá no início do nosso capítulo um pensamento acerca da modernidade, né? Que ele vai trazer as características do período moderno. Isso é muito interessante e que isso fique firme na nossa mente para que a gente tenha compreensão, que ele traz aquelas características do período moderno, né? Quando entra no período moderno, você começa a compreender que existe uma maior valorização do pensamento humano, do conhecimento humano. Aí começa a se sair das questões de dogmas da Igreja Católica, passa a desassociar de tudo aquilo em que a Igreja Católica coloca como verdade através do dogma. Então, é sobre esse assunto, é sobre esses questionamentos que Spinoza vai estar trazendo, tá? Ele traz esses pensamentos e aí também faz uma relação com René Descartes. A gente consegue perceber que existe essa relação onde René vai apresentar as paixões, né? Ele elabora uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões originárias, né? Lembra que foi a admiração, o amor, o ódio, o desejo, a alegria e a tristeza, né? Então nós vamos agora trazer a correção de nossa atividade. Que você possa pegar o seu material, você possa se organizar para que a gente traga agora as respostas. Se você sentir dificuldade, achar que foi rápido, você pode pausar o vídeo e aí você pode estar comparando as respostas. Então a primeira pergunta diz o seguinte: apresente 3 características da busca pelo conhecimento na era moderna. Bom, nós estamos falando sobre a era moderna, tá? É interessante perceber que a era moderna, ela é justamente construída dentro dessa perspectiva que eu coloquei para vocês, tá? Então, sobre o pensamento religioso e a racionalidade, essa relação entre os dois. Então, vamos lá. A primeira questão traz a seguinte resposta. Se ele está pedindo para que você defina 3 características da busca pelo conhecimento na era moderna, então nós vamos colocar o seguinte. Primeira coisa, a ausência de uma cultura religiosa. Então, nesse período, que é o período da era moderna, você começa a perceber uma ausência justamente dessa cultura religiosa. O endeusamento da razão, começa a se ter uma valorização da razão, da inteligência humana e a ideia de que o ser humano possui a capacidade de dar respostas às dúvidas e aos problemas da humanidade. Então, tudo isso vai estar contemplando dentro das características da busca pelo conhecimento na era moderna. Então, você vai ampliando a sua discussão, porque o homem passa a dar sua opinião, o homem começa a se expressar, a ser um pesquisador. Então, nós poderíamos trazer também como teoria que o homem passa a ser um pesquisador, ele começa a dominar a ciência. Outro ponto que poderíamos colocar aí seria a tentativa de provar racionalmente
a existência de Deus, né? Então, quando começa esse processo da era moderna, o homem começa a trazer a existência de Deus através do racionalismo. Também fala sobre dogmas religiosos que não são mais aceitos e tudo deve ser comprovado por meio da razão. Então, sai o dogma e entra a razão, e entra a ciência. Então, essa era é marcada por esse processo, tá? Dando sequência, espero que você tenha compreendido essa definição que eu trouxe para vocês. E agora nós vamos passar para a próxima pergunta, que diz assim: relacione IM para a Idade Média, IR para Renascimento e M para a Modernidade. Então vamos lá, nós temos os três. Então a primeira diz: demanda por novos padrões de vida, de cultura e de pensamento que tornasse as pessoas mais livres e independentes da religião e das decisões clericais. O que é isso? Aqui está dizendo que era necessário que houvesse um movimento, um rompimento de independência com a religião. Quando ele fala decisões clericais, ele está diretamente ligado à Igreja Católica, né? Vocês lembram que durante todos os nossos encontros eu tenho falado muito sobre essa questão do guarda-chuva, em que a Igreja Católica se colocava como detentora do conhecimento, de todo o saber, e que todas as pessoas precisavam estar incluídas dentro desse guarda-chuva. Lembra daquilo que eu falei? Que a igreja tinha a definição de quem nasceu pobre deveria morrer pobre, e quem nasceu rico deveria morrer rico, porque Deus queria que fosse dessa forma. Então a primeira questão que a gente vai trazer nessa hora é se essa é um relacionamento com a Idade Média, ou o Renascimento, ou a Moderna. Então aqui vai ser justamente relacionado com o Renascimento. Então você vai marcar o R. A próxima, dá muita importância ao pensamento religioso. Isso era a Idade Média, tá? E o terceiro, negação do pensamento religioso e valorização da razão, colocando-a definitivamente no centro. Quem fazia isso? Em que processo acontecia isso? Spinoza vai trazer essas definições nos capítulos anteriores, quando a gente explora esse filósofo e traz as várias concepções que ele apresenta sobre justamente o período da modernidade. Então nós vamos trazer e entender que nesse momento a negação do pensamento religioso não é da fé. Nós não estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre questões dogmáticas presas a um conceito religioso. Então aqui vai ser modernidade, então você vai lá e marca a modernidade. Deu certo? Vamos dar sequência? Pronto, vamos lá, dando sequência às nossas questões. A última diz assim, da segunda questão: a religião era responsável por sanar todas as dúvidas e responder aos desejos, aos questionamentos da humanidade. Então, quem que fazia isso? Isso era algo da Idade Média. Estão lembrados? Que na Idade Média existia justamente esse poder. Então, a igreja, ela tinha essa responsabilidade. Lembra que também nós falamos dos indultos, falamos também sobre a igreja que vendia um terreno no céu e que você deveria ser rico para que você pudesse comprar um terreno, ter sua escritura, enfim, fazer todo um contexto voltado à questão de explorar a fé, tá? Dando sequência, nós temos a terceira questão: sinalize com D as ideias de Descartes e com E as ideias de Spinoza nas informações a seguir. Então, primeiro vamos compreender que nós temos dois grandes filósofos que trazem teorias importantíssimas e a gente consegue compreender através da escrita o discurso de cada um. Então vamos lá, o primeiro. Entre os temas discutidos por ele estão a questão do conhecimento e as reflexões sobre Deus, o mundo e especialmente sobre a ética. Percebam que aqui de cara a gente já consegue compreender que aqui é Spinoza. Por quê? Porque ele traz uma ideia sobre a ética, ele traz uma ideia acerca das reflexões sobre Deus, e isso é muito voltado para a teoria de Spinoza. Então, você consegue compreender isso já na escrita, tá bom? E isso é muito bom, porque eu e você já conseguimos identificar cada filósofo e cada período em que eles atuaram com suas teorias. Na próxima diz o seguinte:
considerando o fundador da modernidade, observem, fundador da modernidade. Sua filosofia tem como objetivo principal encontrar as bases do conhecimento. Lembra que durante os capítulos esse filósofo explorou essa relação com o conhecimento, tá? Então, quem traz essa relação com o conhecimento é o Descartes. Então, você vai colocar aí o D, tá? Que é justamente esse conhecimento atrelado a ele. É importante estar frisando essas teorias, né? Identificando os filósofos baseados naquilo que eles trabalhavam. Vamos à próxima questão. A próxima diz o seguinte: desenvolveu ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. Suas obras são As Paixões da Alma, Tratado do Homem e Discurso do Método. Então aqui nós vamos trabalhar com Descartes, né? Que ele vai justamente trazer também essa relação que existe entre as paixões. Lembram? As paixões da alma estão atreladas a ele. Lembra quais são as paixões da alma? Que ele vai trazer lá no seu texto. É justamente a admiração, amor, ódio, desejo, alegria e a tristeza que estão associadas justamente às paixões da alma. Vamos lá. O próximo que eu trago agora diz assim: segundo o pensamento desse filósofo, nem todas as pessoas são livres. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não serem livres. Lembra? Eu comecei a aula trazendo um trecho sobre essa teoria. E aí vocês conseguem compreender que fala justamente sobre ele, né? Sobre o Bento Spinoza, que é a relação que ele apresenta sobre a liberdade, sobre ser livre. Então, ele traz esse conceito. Lembra lá que ele fala sobre o mal, sobre o bem, que as pessoas que buscam o mal, elas vão estar sempre presas e elas estão optando por não serem livres. E as pessoas que optam pelo bem, pela bondade, elas estão sim sendo livres. Então, essa é a compreensão que nós precisamos ter acerca desse pensamento. Você, acompanhando essas ideias, você vai conseguir ter uma definição bem clara. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Frente a todas as paixões, temos a admiração. De acordo com Descartes, qual é a contribuição dessas paixões para a construção do conhecimento? Então, diz assim a resposta. A admiração é uma paixão que visa o conhecimento. Por essa razão, seus movimentos se encontram fixados no cérebro. Provoca o desejo de conhecer, reforça a atenção e é a mãe da sabedoria. Então, a gente tem aqui a compreensão justamente sobre esse conhecimento. A partir disso, uma paixão equilibrada impede que o ser humano deseje conhecer aquilo que não é importante ou que é desnecessário. Então, ele está falando do conhecimento, tá? Percebam? Novamente, só para lembrar quem é o filósofo aqui que eu estou falando. Então, a relação que ele tem com o quê? Com o conhecimento. Isso, então, a partir de agora você sabe definir essas relações, as teorias apresentadas por esses filósofos. Então, a gente dá sequência aqui em nossa atividade. Vamos lá, correção. Segundo Descartes, a moral provisória seria útil à humanidade como elemento orientador das ações de cada pessoa. Em um período de crise e falta de valores determinados, morais e éticos, é necessário buscar valores essenciais. Com base na terceira regra e no seu significado, aplique-a com a relação aos problemas do aquecimento global. Então, a relação que existe aqui, nós temos a relação sobre as questões de ética, sobre o que é moral. Lembra que eu questionei muito, porque as pessoas costumam colocar o que é ética, né? E aí alguém diz, fulano faltou com ética, o professor X faltou com ética, o professor A tem ética. Então, que relação, de fato, que compreensão nós temos acerca da ética? Então, a questão está pedindo para que eu e você possamos fazer um paralelo entre o aquecimento, o problema sobre o aquecimento global, tá? Então você tem essa capacidade de extrair aí um pensamento sobre esse assunto. Então vamos dar sequência. Bem, aqui está pedindo para que você apresente um conceito do filósofo Spinoza sobre as paixões e a ideia do cônatos.
para que você possa trazer o que você entende sobre isso. Então, segundo ele, o cônatos é a essência do ser humano, é o esforço de autopreservação que existe nele. Dentre todos os animais, apenas o homem possui consciência desse esforço. Então faz essa relação, esse paralelo entre o ser humano e o animal, tá? Então, se você colocou uma ideia dessa relação, você conseguiu acertar. Também pode ser colocado lá acerca do desejo, vontade e apetite, que é o que o homem tem e que talvez o animal a gente vai conseguir perceber que não existe. B, você vai aqui apresentar essas características, como eu falei, desejo, vontade e apetite. Sétima questão, existem as virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como existem atitudes que o tornam escravo dos desejos. Lembre, escravo dos desejos. Como essa fala de Spinoza se faz presente no comportamento humano em nossa sociedade? Pesquisa imagens, jornais e revistas que mostram dois fatos para ilustrar essa afirmação. Depois registra abaixo de cada imagem sua conclusão. Então aqui você tem um quadro para a resposta pessoal, que você vai trazer justamente essa relação, né? Virtudes que favorecem a liberdade do ser humano e, do outro lado, atitudes que tornam o ser humano escravo do desejo. Tá bom? Ética e razão relacionando conceitos. Então aqui você teria que trazer a definição. Justamente aqui você iria colocar razão, a palavra adequada. Aqui, conhecimento. Nesse espaço, paixões. E aqui embaixo, ser humano. Tá bom? Então essa foi a nossa correção. Nós vamos agora para a nossa aula. Bem, nós vamos agora trazer um pouco sobre a ética, ainda continuando. Perceberam que o nosso livro ele faz uma abordagem bem ampla com relação à ética. Então, nós temos visto aqui a ética moderna, a ética e a razão, e agora a ética para Kant. Então, nós estamos trazendo essa definição sobre o que Immanuel Kant fala sobre a ética. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu trago relacionada a Kant são algumas perguntas de reflexão que eu quero que você faça, que diz assim: agir de acordo com o que eu quero ou com o que eu devo fazer? Que relação você pode apontar entre essas perguntas e a imagem da abertura do capítulo e entre elas e a ética? Então quero que você observe essa imagem, que ela representa como se fosse uma balança. Então, já que eu falei nessa aula e em outras aulas sobre essa relação que existe entre o conceito de ética, tá bom? Então vamos lá, dando sequência à nossa aula, que nós vamos falar agora de um ponto importante acerca do século das luzes. Nós vamos falar sobre o iluminismo. Então o que era? Então vamos lá. O iluminismo é aquele período em que os pensadores chegaram à conclusão de que a luz que ilumina a razão das pessoas é o conhecimento. Professor, então o século das luzes faz referência ao conhecimento. Sim. Então, eles estavam dizendo que o iluminismo é aquele período em que os pensadores chegam à conclusão de que a luz que vai iluminar e que ilumina a razão das pessoas é o conhecimento. Então, por essa razão, é necessário que o homem busque o conhecimento para si. Tá? Uma sociedade em que as pessoas buscam conhecimento, nós vamos sair, de fato, daquela ideia em que o homem está preso a algo ou a alguma pessoa porque ele não tem conhecimento. Então, quando eu tenho conhecimento, eu abro os meus olhos. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar ou conheçam o versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto faz uma referência fantástica em cima dessa definição acerca do século das luzes. Como, professor? Então vamos lá compreender. O texto bíblico diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali faz uma referência a Jesus, que para a multidão estava querendo dizer que eles precisavam conhecer uma verdade, ou seja, eles ainda não estavam dentro do conhecimento, eles ainda não tinham luz sobre aquele determinado conhecimento. Então eles precisaram entender aquilo que Cristo estava falando para adquirir esse conhecimento.
Esse versículo a gente poderia também utilizá-lo em relação ao conhecimento mais amplo. Conhecereis a verdade e essa verdade vai libertar. Ou seja, quando alguém não conhece as letras e não sabe ler, ele não conhece a verdade do mundo letrado, né? Ele não conhece a verdade sobre esse assunto. Então, quando ele passa a ler e a escrever, aí a verdade do conhecimento chegou até essa pessoa. A verdade que estava em Jesus Cristo, as pessoas ainda não conheciam. E quando ele começou a levar a sua palavra, aquilo começou a ser algo importante, era como escamas caindo dos olhos. As pessoas passaram a entender o conhecimento que estava em Jesus Cristo. Então vamos lá. Diz o seguinte: é difícil afirmar com precisão o período do iluminismo, mas imagina-se que ele aconteceu entre o século XVIII e o século XIX, com as guerras napoleônicas, né, as napoleônicas. A palavra iluminismo é uma metáfora que remete à ideia de que antes o ser humano vivia nas trevas da ignorância. Olha aí. Então ele traz esse conceito do século das luzes para dizer que chegou o conhecimento. Quando você está no escuro, quando falta energia, você não consegue se organizar, né? Você não sabe onde está a porta da casa, onde é o quarto, onde é o banheiro. Quando as luzes voltam, você continua a sua rotina. Então, eles traziam essa definição. Então, era a ideia que as pessoas viviam nas trevas da ignorância, pois havia abandonado a razão. Porém, quando percebe a importância do conhecimento, retoma-se o gosto por ele. E é reconhecida por sua importância e a necessidade para a vida das pessoas, da sociedade e do mundo. As pessoas desse período seriam então iluminadas pelo conhecimento. Então que nós possamos também ser iluminados pelo conhecimento. Aqui eu trago um trecho de um livro fantástico que é O Mundo de Sofia, tá? Que é um romance que vai estar atrelado à história da filosofia, que diz assim: a maioria dos filósofos iluministas tinha uma fé inabalável na razão humana. Era algo tão característico que muitos simplesmente chamam o iluminismo francês de racionalismo. A nova ciência natural havia concluído que a natureza em tudo era racional. Os filósofos iluministas passaram então a tomar como sua tarefa de estabelecer fundamentos para a moral, a religião, a ética, em consonância com a imutável razão humana. Isso conduz com a doutrina iluminista. O que é que ele está dizendo? Que é necessário que as religiões elas se aprofundem em conhecimento. E isso está acontecendo. Então, parabéns para as religiões que estão se aprofundando nos conhecimentos, que os seus membros estão pesquisando, que seus líderes estão trazendo informações. No texto acima, o autor menciona que os iluministas tomaram para si a missão de construir fundamentos para a ética, fundamentos para a moral e fundamentos para a religião. E eles se dedicaram a construir esse parâmetro definitivamente. Isso porque estavam convencidos de que a razão humana, olha que interessante, é a resposta para tudo e de que as investigações realizadas com base nela poderiam explicar até as questões mais complexas da natureza. E além disso, os iluministas reuniram todos os conhecimentos científicos e sociais. Olha que interessante. O conhecimento científico vai estar atrelado ao conhecimento social. Então, a gente tem aqui uma junção onde é necessário discussão sobre o local onde estamos inseridos, as pessoas que estão à nossa volta, as condições de vida, a desigualdade social, a má distribuição de renda vai estar atrelada a isso. Até então, em uma coleção de livros, a qual deram o nome de enciclopédia. Então, enciclopédia é essa relação que traz esses conhecimento. Então você está vendo aqui a ilustração da capa da enciclopédia, que é cheia de simbolismo, né? A figura do centro representa a verdade, rodeada por uma forte luz, o símbolo principal do iluminismo. Duas outras figuras localizadas à direita, que é a razão e a filosofia. Retira o manto que está sobre a verdade. Então, você tem aí uma concepção sobre a ideia desse conhecimento, né? Se abrindo os olhos para essa verdade, tá? Então, nós estamos justamente trazendo esse conceito para que você possa perceber com exatidão o que é o iluminismo.
Então, a partir de agora, tenha essa visão, né? Comece a ler, comece a buscar informações, seja do cenário sobre a política, seja conhecimentos específicos de área, como a matemática, como a química. Você tem grandes professores na nossa escola que podem também estar te ajudando nesse processo. Então, o conhecimento abre portas, o conhecimento traz luzes e nos tira da escuridão. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!